E galera, esse vídeo tem um recurso de dublagem disponível, sendo assim você pode escolher o seu idioma para compreender melhor o assunto do vídeo. É só clicar na engrenagem aí no player, ir em faixa de áudios e escolher o seu idioma. Bom divertimento! E galera, um suposto ex-funcionário da Rockstar Games revela detalhes inéditos sobre artworks ainda não lançadas do game, a verdadeira participação do Brian Zampella no GTA 6 e a data de lançamento do game. Dá uma olhada! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, desde o lançamento do trailer do GTA 6, muitas informações e supostos vazamentos do game têm rolado dentro da comunidade. Ainda mais a repercussão do trailer do jogo que até agora vem quebrando diversos recordes, e já contabilizando mais de 150 milhões de visualizações com pouco mais de 2 semanas desde o seu lançamento. Mas é claro que os vazamentos a respeito do jogo não param de rolar, né rapaziada? Inclusive nessa semana, um suposto ex-funcionário da Rockstar Games foi até o GTA Forums e o fórum do Reddit compartilhar algumas informações secretas a respeito do jogo. E nos posts em questão, ele deu alguns detalhes sobre algumas artworks ainda não lançadas, sobre a participação do Brian Zampella no jogo e também sobre a suposta data de lançamento. Mas aí, vocês estão curiosos para conferir todas as novidades? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho para vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like, é um pesado para fortalecer, e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ative o sininho com todas as notificações para não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. Mas antes vai um recadinho especial aqui pra vocês. Ei, você aí que faz edição de vídeo, já pensou em trabalhar no canal Sunnyplay? E ainda por cima participar da nossa corrida na reta final da espera do GTA 6? Então essa chance é pra você, porque o canal Sunnyplay tá contratando novos editores. E os primeiros requisitos é que você seja fã do canal Sunnyplay e também da franquia GTA. Isso aí vai ser muito importante no seu trabalho. Além disso, você precisa ter conhecimentos no Adobe Premiere e After Effects, conhecimentos em Photoshop, pelo menos o nível básico, e a descrição do serviço é simples. O escolhido vai precisar fazer edições de vídeo, tanto edições de imagem, cortes de áudio e vídeo, adicionar GCs, adições de inserts e efeitos simples. Além também de criar cortes dos vídeos principais e adaptá-los para o formato de shorts, escala 9:16. Além disso, o escolhido deve ter noções de Photoshop para a criação de miniaturas para serem utilizados aqui nos vídeos. O candidato tem que ser maior de idade, né, maior de 18 anos, e deve possuir horários flexíveis para a realização do trabalho. Além, claro, de possuir internet e um PC com hardware suficiente para realizar as tarefas de edição. Se você se encaixa dentro dessa descrição e já teve experiências com edições de vídeo, envie um e-mail para esse endereço aqui com as suas informações e também demonstrações de trabalhos que você já realizou. Lembrando, rapaziada, que essa é uma vaga de trabalho séria. Precisamos de alguém que seja capacitado para dar seguimento aqui nas edições de vídeos do canal. Então, se você não está enquadrado em nenhum desses requisitos ou não é uma pessoa que tenha disposição para trabalhar junto com a gente, por favor, não mande mensagem, tá? Esse contato é para quem realmente quer trabalhar de forma séria. Então tá esperando o quê? Corre logo no e-mail, mande as suas informações e quem sabe você não pode trabalhar em breve aqui no canal Sunnyplay. Vejo vocês lá! E bom, rapaziada, não é de hoje que surgem informações de supostos funcionários da Rockstar Games pela internet, ainda mais dando alguma informação a respeito do GTA 6. E bom, nessa altura do campeonato, muitas delas têm se mostrado falsas, porém nessa semana, o post de um suposto ex-funcionário da Rockstar Games tem tomado bastante repercussão. Isso porque ele revelou alguns detalhes bem interessantes a respeito do game, desde a produção de materiais promocionais ainda não lançados, informações exclusivas a respeito da participação do ator Brian Zampella no game, e também sobre a data exata de lançamento. Mas será que essas informações são reais? E bom, rapaziada, esse post foi feito lá no fórum do Reddit, mais especificamente na parte sobre notícias do GTA 6, mas ele também foi compartilhado posteriormente lá no GTA Forums, que é o maior fórum de fãs da franquia GTA, onde possuem bastante informações e curiosidades a respeito dos games. E no post dele dizia exatamente o seguinte: atualmente trabalho para uma agência de recrutamento, principalmente fazendo limpeza e manutenção de escritórios, e ocasionalmente de armazéns e oficinas. Há 6 meses recebi um novo contrato de 6 meses para um trabalho de limpeza e manutenção de escritórios em Londres, a cerca de 45 minutos de trem de onde eu moro. Chego no primeiro dia, parecia um escritório normal por fora e ficava na King's Roads, em Fulham. Quando você entra na recepção e sobe as escadas, fica evidente que se trata de um estúdio da Rockstar Games, embora eu não consiga encontrar o endereço oficial dos estúdios de Londres em nenhum lugar online. Eu fazia a limpeza lá, das 9:30 da noite
noite às 1h da tarde, 4 vezes por semana. Havia um grupo de 3 de nós. Os escritórios geralmente ficavam vazios, mas ocasionalmente os desenvolvedores ficavam até tarde e trabalhavam até as 11 horas da noite. Eles não podiam nos dizer nada sobre o jogo em que estavam trabalhando por motivos óbvios, e todos os monitores tinham protetores de tela de privacidade, aqueles que você só pode ver o que é exibido na tela em um determinado ângulo. E como sou um grande fã da Rockstar, tentei evitar os vazamentos do ano passado, então não tenho certeza se vocês sabem de tudo isso. Mas pelo que eu vi durante os 6 meses trabalhando lá, isso é praticamente tudo o que eu sei. Não assinei nenhum tipo de NDA, então presumo que não há problema em falar sobre isso. Mas o mapa parecia ser enorme. Vi brevemente em um monitor enquanto estava passando por um dos desenvolvedores e parecia que havia 2 ou 3 grandes aglomerados de estradas, que presumo serem cidades ou vilas. Vi por literalmente 3 segundos. Brian Zampella não está no jogo, como se suspeitava. Parece que ele foi originalmente escalado para interpretar alguém, mas de alguma forma não deu certo. E agora o Brian está irritando a Rockstar, postando e provocando o próximo GTA em seu Instagram. Eu ouvi os desenvolvedores dizendo: "Você viu a transmissão ao vivo desse babaca? Que idiota." Eu pude ouvir que era a voz do Brian enquanto ele assistia em seu telefone. Ele também disse algo como: "Obrigado, mas não deu certo." Acho que isso explicaria como ele conhece Joey Rubino, Ned Luke e Shaw Fontino. Também vi algumas artes do jogo com Jason e a Lúcia ao lado um do outro. Jason estava com uma bandana preta cerrada e apontava uma arma pro balconista. Lúcia utilizava uma pistola e uma bandana vermelha enquanto enchia uma mochila com bebidas atrás do caixa. Também vi o que acho que fazia parte de um anúncio que tinha apenas o logotipo do Grand Theft Auto, sem o 6, com setembro de 2025 embaixo. Era o quadro final de um trailer, ou algum tipo de anúncio. Aparentemente foi algum tipo de mudança de última hora no logotipo, quando ouvi os desenvolvedores dizendo: "O que eles fizeram com essa logo? Um pouco tarde pra começar a mudar as coisas agora, não é?" Tirando isso, não acho que houve nada de muito interessante pra falar, mas qualquer coisa que me vier à cabeça farei outro post, eu acho. Tentarei responder as perguntas, mas provavelmente não saberei as respostas. Então vamos dar uma analisada nas informações aí que foram trazidas por esse suposto ex-funcionário da Rockstar Games, né? Um ex-faxineiro da empresa. E bom, rapaziada, a primeira coisa que eu achei interessante desse vazamento é que ele falou a respeito de os monitores dos desenvolvedores possuírem um tipo de película de privacidade, igual tem lá nos celulares. É basicamente uma tela onde você não consegue ver nada o que tá passando nela se você não estiver na frente. Então se você vê de um ângulo mais lateral, ela fica com uma aparência escura, então você não consegue ler nem visualizar o que passa no monitor. Eu achei esse detalhe bem interessante e é algo que eu imagino que deva ter de verdade lá na Rockstar Games. Até porque, né, como vocês devem imaginar, eles devem tomar total cuidado para que as informações não sejam compartilhadas. E por mais que eles estejam dentro do escritório da Rockstar, não deve ser difícil de imaginar que cada setor deve ficar responsável pela criação de algo. Então, com certeza, aquelas informações são mantidas em sigilo até a hora certa, até para evitar que alguém compartilhe informação de outro setor que nem faz parte. Então esse é o tipo de detalhe nos vazamentos que eu acho interessante e que deixa um pouco mais críveis, né? Você acredita que é verdade. E bom, ele fala ali sobre o fato de ter 3 grandes rodovias, né? O que pode significar que são 3 grandes cidades no jogo. E essa é uma informação que curiosamente corrobora com outros vazamentos relacionados ao GTA 6. Quem vem acompanhando o canal tá ligado que um tempo atrás, pouco antes do lançamento do grande trailer, durante o final de semana anterior ao trailer, um usuário do TikTok compartilhou um gameplay de 15 segundos do GTA 6. E segundo as informações compartilhadas por esse leaker, ele por alguma razão conhecia um dos funcionários da Rockstar Games, que seria o Aaron Garbo, diretor de arte da empresa. E bom, como se não fosse suficiente vazar esse trecho de 15 segundos, que no final das contas foi comprovado que era um gameplay real do GTA 6, ele também compartilhou algumas informações com outros usuários do TikTok. Entre elas de que o mapa do game era muito parecido com os vazamentos que estavam rolando na internet, e de que o jogo contaria com 7 cidades no total, sendo elas 3 cidades principais, o que se identifica com esse vazamento agora, além de 4 cidades menores, que seriam uma espécie de distritos de Vice City. Então tem mais uma informação aí que o leaker tá trazendo que se confirma com outras informações que já rolaram por aí. E ele falou também a respeito do Brian Zampella, que eu achei muito interessante, porque até então ninguém sabe exatamente qual que é a ligação do Brian Zampella com o GTA 6. A única coisa que a gente sabe é que ele realmente conhece o Joey Rubino, o Ned Luke e o Shaw Fontino, que são o Franklin, o Michael e o diretor de cinema
cinema da Rockstar Games, né? O cara que simplesmente gravou todas as cutscenes do GTA V, Red Dead Redemption 2 e do GTA Online, e que pode estar envolvido também no GTA 6. E bom, segundo as informações desse leaker, o Brian Zampella estaria escalado pro GTA 6, mas por alguma razão ele foi cortado do elenco. E é por isso que desde então ele fica compartilhando informações a respeito do GTA 6, como se ele ainda fizesse parte do elenco, mas pelo que tudo indica, rapaziada, no final das contas ele foi cortado. Então é possível que o Brian Zampella estivesse realmente no cast do GTA 6 e devido aos vazamentos a Rockstar Games decidiu cortá-lo. O que faz sentido, né, com as primeiras informações que vazaram a respeito dele, né, que eram fotos antigas dele e do Joey Rubino lá em 2019 juntos, participando de alguma gravação, que pode ser as primeiras gravações relacionadas ao GTA 6. E por último, essa informação aí de que ele teria visto um teaser on-frame promocional do GTA 6, que pode ser, quem sabe, um comercial de televisão, um novo trailer ou algo do tipo. E nesse teaser ou trailer aparecia apenas a logo Grand Theft Auto, né? Não existia ainda os numerais romanos 6, o que pode indicar que a logo do jogo foi alterada de última hora, ou que nessa altura ali nem a Rockstar Games sabia qual que seria o nome final do jogo, se realmente seria GTA 6 ou se essa logo que a gente conhece seria a logo escolhida. Só sei que ele aponta aí que embaixo da logo, em vez de estar apenas chegando em 2025, existia a frase setembro de 2025, indicando que o lançamento do jogo seria para esse mês. Mas a pergunta que fica, rapaziada, será que todas essas informações são reais ou o cara apenas viu outros vazamentos relacionados ao GTA 6 e no final das contas inventou um pouco mais de informações? Dando a minha opinião sincera aqui para vocês, rapaziada, eu acho que tem muita chance desse vazamento ser completamente falso, né? Até porque, vamos combinar, mano, quantos supostos funcionários ou ex-funcionários da Rockstar Games não surgiram por aí nos últimos meses? Principalmente de pessoas que conheciam um funcionário, ou que a esposa trabalhava na Rockstar, que o amigo trabalhava na Rockstar. Então, geralmente, esse tipo de vazamento que vem de funcionários ou pseudo-funcionários da Rockstar Games, eu já desconfio de todos, tá? Tem muita cara de ser falso. Até porque, né, mano, o cara trabalhava na limpeza, velho. Qual a probabilidade dos desenvolvedores ficarem conversando coisas a respeito do jogo na frente de funcionários, ainda mais funcionário da limpeza, né, mano? O cara dizendo que ouviu alguém falando no telefone, que era a voz do Brian Zampella, sei lá, mano, pra mim isso no mínimo parece ser muito estranho. Ainda mais o fato que ele falou lá que viu o mapa do jogo por 3 segundos e conseguiu identificar que tinham 3 cidades. Sei lá, mano, parece informação demais pra quem não tem acesso a nenhum tipo de informação secreta. Mano, e esse lance aí da artwork apenas com a logo, né, Grand Theft Auto, e que lançaria em setembro de 2025, vamos combinar, né, rapaziada? Eu acho que nessa altura do campeonato, nem a própria Rockstar Games sabe exatamente quando que o jogo vai sair. Tudo bem, eles colocaram lá que vai chegar em 2025, mas eu garanto pra vocês que nem eles sabem se vai sair no começo ou no final do ano. Então não faz muito sentido os caras terem feito uma arte que não possuía nem a logo final do jogo, mas possuía a data de lançamento. Vamos combinar, é muito estranho isso, né? Pois é, agora sabe o que é mais estranho do que tudo isso? É que de alguma maneira esse cara pode estar falando a verdade, rapaziada. Por incrível que pareça. Como vocês sabem, lá no Reddit, sempre quando algum post é compartilhado, ainda mais com informação de vazamento, eles são avaliados pelos moderadores. E quando o cara não consegue comprovar nada do que ele tá falando ali, simplesmente o post é excluído ou então é tagueado como informação falsa, né? Eles desbancam aquele vazamento e mostram que ele é todo inventado. Mas o mais curioso é que nesse caso específico, o cara conseguiu comprovar ali para alguns dos moderadores de que ele de fato trabalha na Rockstar Games, tá? Ou que pelo menos o endereço que ele informou da empresa é um endereço real e que o prédio da Rockstar Games em Londres ficaria na Kings Road número 555. Então essa é uma informação que foi conferida pela moderação do Reddit e foi confirmada. Além disso, não tem nenhum outro lugar na internet, nenhuma informação online que indique onde é o endereço da Rockstar Games Londres. Então, para ele descobrir, ele teve que ir lá. O moderador ainda confirmou, né, que é óbvio que isso aí não garante que tudo que ele falou ali é verdade, mas que se caso fosse forjado, ele teria que ter se esforçado para isso e que ele compartilhou também bastante informação e que se essas informações são reais, ele pode estar em apuros. O modder ainda confirmou que tudo que ele compartilhou combina, mas que algo parece estar errado com a situação em relação ao NDA.
mas que ele avisaria se eles descobrissem mais alguma coisa sobre a identidade desse leaker. E bom, rapaziada, outro detalhe peculiar sobre essas informações vazadas é que o post dele caiu lá do Reddit. Não se sabe se ele foi excluído pelo autor do post ou caiu por alguma outra questão, às vezes até um flag de DMCA da Take-Two Interactive. Inclusive tem alguns prints rolando na internet dizendo que esse foi o motivo do post dele ter caído, que a Take-Two conseguiu ter acesso e acabou derrubando ali com DMCA, algo bem parecido com o que eles costumam fazer lá no Twitter. Só sei que depois o leaker voltou a fazer uma postagem no Reddit comentando a respeito desses vazamentos e dizendo o seguinte: acontece que estou numa merda. Excluí minhas postagens sobre onde eu estava trabalhando. A agência de recrutamento entrou em contato e nós três estamos recebendo alguns documentos eletrônicos sobre como isso será resolvido. A empresa para a qual eu trabalhava está atualmente sendo pressionada pela equipe jurídica e de advogados da Take-Two Interactive devido ao que eu postei. De acordo com eles, não assinamos os acordos de confidencialidade fornecidos que você recebe no momento de emprego. Então, em outras palavras, eles estão nos culpando por não assinarmos algo que não nos foi dado. Alguém tem algum conselho sobre como posso contestar isso? Alguém pode compartilhar o melhor site ou subreddit onde posso encontrar aconselhamentos jurídicos? Obrigado. Se eu tiver permissão para fazer isso, manterei vocês atualizados. Sei lá, rapaziada, não dá para saber se essa informação realmente é real ou não. O modder desse post garante que ele realmente conferiu as informações e de que o cara conseguiu comprovar que ele trabalhava na Rockstar Games. De qualquer forma, o post dele caiu, tem circulado aí esses prints dizendo que a Take-Two tinha dado lá um DMCA. Ele comentou que foi ele que excluiu o post, então não dá pra saber onde essa história pode ser real ou não. Só sei que apesar de ser uma história bem estranha, né, o típico de história que tem tudo pra ser falsa, ela tem alguns pontos bem interessantes e no final das contas, né, pode ser que seja real, né, rapaziada? Levando em consideração que a Rockstar Games tem cerca de 5 mil funcionários no mundo inteiro, é bem capaz que uma pessoa ou outra acabe compartilhando alguma informação. Ainda mais uma pessoa que tá ali pra prestar um serviço, não é nem um funcionário mesmo da Rockstar. Ele é um funcionário de uma agência que presta serviços pra Rockstar, então meio que ele não tem nenhuma ligação direta com o estúdio. Não tem por que ele se preocupar que vai perder o emprego se ele realmente não é funcionário direto da Rockstar. Só sei que esse lance da proteção dos monitores e também da rua em que fica o estúdio da Rockstar Londres, confesso que me pegou um pouco. E esse vazamento tem tomado muita repercussão na internet, é óbvio que eu não podia deixar de compartilhar ele aqui com vocês também. Mas não para por aí não, tá, rapaziada? Estão rolando na internet supostas capas do GTA 6. Mas é claro que tudo não passa de conceitos criados pela comunidade. Mas o resultado ficou muito impressionante e é bem provável que a gente vai ver algo muito próximo disso na capa oficial do jogo. E bom, a primeira capa que vem sendo compartilhada aí pela comunidade seria uma capa com a artwork oficial do jogo, né? Que foge um pouco daquele escopo que a gente tá acostumado dos mosaicos e traz uma capa muito mais parecida ali com o que a gente tinha no GTA 3, com artworks e tal. Eu acho que o resultado ficou muito bacana, rapaziada. Apesar de fugir um pouco de como a Rockstar Games costuma fazer suas capas, essa artwork tá incrível e com certeza seria uma bela capa pro GTA 6. É até possível que eles façam essa capa aí em alguma versão do jogo, quem sabe uma versão especial, versão de colecionador ou algo do tipo. O que vocês acham dessa capa do GTA 6 aí pra Xbox Series X e PlayStation 5 utilizando a artwork oficial do jogo? E bom, pra quem prefere as capas clássicas do GTA, naquele formato mosaico, tem também essa capa aí que utiliza puramente as imagens compartilhadas no primeiro trailer do jogo, rapaziada. E tem muita imagem interessante, né? Dá pra ver ali imagens da Lúcia, os caras dando grau ali de moto. Tem a icônica imagem do avião passando ali no lado superior esquerdo, né? Dizem que toda a capa de GTA tem um helicóptero voando na ponta superior esquerda, né? Inclusive esse aí é um parâmetro que os caras utilizam pra identificar se as capas são falsas ou não. Nessa daí não tem um helicóptero, mas tem um avião ali voando, né? Poderiam ter colocado helicóptero também. Mas tem várias cenas icônicas do jogo, cena da praia, do porto, do barco, e com certeza se a capa do GTA 6 for no estilo mosaico, ela vai ser muito próxima disso daí. Tem pessoas também que esperam que a capa do jogo vai ser com a Lúcia ali utilizando o biquíni, né? Que ela vai ser a mulher oficial da capa do GTA 6. Mas por enquanto tudo isso aí não passa de conceitos criados pela comunidade e eu tô muito ansioso pra ver qual que vai ser o resultado final da capa oficial do GTA 6. Mas o que vocês acham? Fica então um questionamento aí pra vocês. Vocês acham que esse vazamento aí desse suposto ex-funcionário da Rockstar Games é real ou não? E o que vocês acharam dessas capas criadas pela comunidade? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, não esquece de correr lá na BC Game e apoiar o nosso novo patrocinador, utilizando o meu código SUNNYPLAY e garantindo seus bônus de primeiro depósito. E ó, se gostou do conteúdo desse vídeo, já sabe, deixa o like pesado pra fortalecer, que isso apoia muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder os nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e também no sininho ativando todas as
notificações. Sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem o seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clica ali no botão Super Thanks. A partir de R$1, você apoia o nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E ó, corre lá nas nossas redes sociais, lá você pode ver mais detalhes sobre a nossa vaga de editor de vídeo, ficar ligado nas novidades em primeira mão, antes de todo mundo, e ainda mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E ó, não vai embora não, hein? Escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês continuarem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!